O 7 de setembro de 1822 não teve clarins de batalha, fileiras impecáveis, nem um príncipe em traje de gala sobre um corcel de filme. Foi uma tarde comum numa estrada poeirenta, nos arredores de São Paulo, às margens de um riacho chamado Ipiranga. Dom Pedro voltava de Santos, cansado, com o pequeno séquito que costumava acompanhá-lo em viagens. Meia dúzia de guardas e auxiliares, não um regimento em formação. No caminho, um mensageiro trouxe um pacote de cartas. De Lisboa, as cortes exigiam que ele voltasse imediatamente e anulasse as medidas que davam mais autonomia ao Brasil. Do Rio, Dona Leopoldina e José Bonifácio relatavam a situação política e recomendavam a ruptura. A decisão, portanto, não nasceu de um rompante heróico, mas de semanas de tensão, negociações e pressão mútua. Há relatos de que o príncipe estava indisposto, nada de pose solene, e sim roupa de viagem, poeira, pressa. O que se ouviu naquele ponto do caminho não foi um discurso para uma multidão, e sim palavras dirigidas ao seu círculo mais próximo, que os laços com Portugal estavam rompidos. A famosa frase "independência ou morte" tornou-se o lema do episódio, mas não aparece documentada nos registros imediatos. Ela foi cristalizada décadas depois, especialmente pela pintura monumental de Pedro Américo, de 1888, que fixou no imaginário nacional a cena grandiosa. Cavalos, estandartes, lanças, que não corresponde ao que houve de fato. O que houve, com razoável segurança histórica, é isto. Na tarde de 7 de setembro, após ler ordens de Lisboa que recolonizavam o Brasil e as cartas do seu conselho no Rio, Dom Pedro assumiu a separação. Não foi um ato isolado, nem um momento isolado de bravura teatral. Foi o ponto de virada de um processo político longamente amadurecido, que ainda renderia guerras regionais em 1822 e 1823 e negociações internacionais até o reconhecimento formal de Portugal em 1825. É assim que começa a nossa história. Não com um quadro épico, mas com uma decisão irreversível tomada na poeira da estrada, com poucas testemunhas, muita pressão e a consciência de que, dali em diante, o Brasil deixava de ser colônia e passava a enfrentar os custos e as responsabilidades de ser nação. O início do século XIX foi marcado por instabilidade. As guerras napoleônicas haviam abalado a Europa, e no Congresso de Viena, de 1815, tentou-se restaurar a velha ordem. Mas o continente seguia em ebulição, com novas ideias de soberania e independência se espalhando. Portugal era um reino enfraquecido. Em 1807, diante da invasão de Napoleão, a família real fugiu para o Brasil, protegida pela Marinha Britânica. Em 1808, o Rio de Janeiro transformava-se em capital de um império europeu. A mudança trouxe transformações profundas: abertura dos portos, criação de instituições culturais e científicas. Pela primeira vez, o Brasil deixava de ser apenas colônia. Mas isso gerou ressentimento. Os comerciantes de Lisboa viam seus privilégios esfarelarem. As cortes portuguesas, em 1821, exigiram a volta ao antigo sistema colonial. É preciso reduzir o Brasil ao estado em que se achava em 1807. Diziam atas das cortes portuguesas de 1821. No Brasil, a resposta veio de homens como José Bonifácio, conselheiro do príncipe. O Brasil não é mais colônia, é já um Reino Unido e deve conservar sua dignidade, disse ele em 1822. Enquanto isso, em toda a América, a independência avançava. Os Estados Unidos já haviam se libertado da Inglaterra. Líderes como Simão Bolívar e José de San Martín levantavam povos contra a Espanha. O Brasil estava cercado de exemplos de emancipação. Foi nesse contexto que, em 2 de setembro de 1822, no Rio de Janeiro, Dona Leopoldina, regente interina, escreveu ao marido Dom Pedro: "A situação é de tal ordem que, se o Brasil não se separar, será sua ruína. A independência é o único caminho." O historiador Laurentino Gomes resumiu bem aquele momento. Enquanto a América Espanhola se fragmentava em várias repúblicas, o Brasil seguiu um caminho diferente.
buscou sua independência sob a forma de uma monarquia unida. Entre a pressão de Lisboa e os ventos de liberdade que sopravam no continente, o Brasil caminhava inevitavelmente para a ruptura. No coração da crise que levou ao 7 de setembro estava um triângulo improvável: Dom Pedro, Dona Leopoldina e José Bonifácio. Dom Pedro tinha apenas 23 anos, jovem, impulsivo, apaixonado por cavalos e pela música, mas também marcado pelo peso de ser herdeiro de uma coroa instável. Desde a infância, crescera no Brasil, diferente de seu pai, Dom João VI, e tinha laços mais próximos com a terra e o povo. Em 1822, via-se pressionado entre dois mundos: as ordens duras das cortes de Lisboa e o clamor cada vez mais alto das elites brasileiras por autonomia. Ao seu lado estava Dona Leopoldina, arquiduquesa da Áustria. Filha do imperador Francisco I, educada em ciência, artes e política, era muito mais do que a princesa estrangeira retratada em pinturas oficiais. Leopoldina compreendia a política europeia como poucos e sabia que Portugal, enfraquecido, não teria condições de manter o Brasil sob controle. Em 2 de setembro de 1822, no Rio de Janeiro, enquanto Dom Pedro viajava, ela presidiu o Conselho de Estado. Ali, mostrou firmeza incomum para uma mulher de sua época e escreveu ao marido, deixando claro que rumo tomar. O terceiro vértice desse triângulo era José Bonifácio de Andrada e Silva, estadista, naturalista e político experiente, apelidado depois de Patriarca da Independência. Era ela quem articulava juridicamente e politicamente cada passo. Em carta a Dom Pedro, reforçou o que Dona Leopoldina havia dito. Essa combinação foi decisiva. Leopoldina trouxe a racionalidade e a coragem moral. Bonifácio ofereceu experiência e estratégia. Dom Pedro teve a palavra final e o gesto simbólico. Sem eles, talvez o Brasil tivesse seguido o destino de outras colônias hispânicas, fragmentadas em várias repúblicas. Mas unidos, foram capazes de conduzir o processo para um caminho singular: a independência sob forma de monarquia, preservando a unidade territorial de um país continental. O 7 de setembro foi o ato simbólico que marcou a ruptura, mas a independência não se consolidou em um só dia. Pelo contrário, em várias regiões do Brasil, a luta ainda estava por começar. No norte e no nordeste, as tropas portuguesas resistiram. O Brasil era imenso, e a notícia da independência não se impunha apenas com papéis e discursos. Precisava ser confirmada com armas. Na Bahia, a resistência portuguesa foi feroz. Tropas leais a Lisboa controlavam Salvador, e os combates duraram até julho de 1823. Foi lá que se travou uma das campanhas mais intensas, envolvendo soldados milicianos e até grupos de mulheres que apoiaram o esforço de guerra. Só após a retirada definitiva das forças portuguesas, o Brasil pôde dizer que sua independência estava realmente assegurada na região. No Maranhão e no Grão-Pará, a situação também foi delicada. Governadores e tropas permaneceram fiéis a Portugal e só a presença da Marinha Brasileira, reforçada por mercenários ingleses contratados por Dom Pedro, conseguiu impor a separação. A incorporação dessas províncias ao novo império foi fundamental para evitar uma fragmentação semelhante à que ocorria na América Espanhola. No sul, na Cisplatina, região que hoje corresponde ao Uruguai, as disputas se prolongariam ainda mais, mostrando que a independência brasileira nasceu cercada de tensões geopolíticas. Assim, o grito do Ipiranga foi apenas o início. A independência precisou ser defendida com sangue e pólvora, em batalhas que se espalharam pelo território. Não foi uma ruptura pacífica e imediata, mas um processo cheio de resistência, de sacrifício e de incertezas. O Brasil nascia como nação soberana, mas sua unidade territorial foi conquistada na prática, à custa de conflitos que durariam meses após 1822. A proclamação do 7 de setembro marcou o nascimento do Brasil independente, mas a jovem nação ainda precisava ser aceita no concerto internacional. E isso não seria imediato.
Portugal, humilhado, recusava-se a reconhecer a separação. Para as Cortes de Lisboa, o Brasil ainda era uma colônia rebelde. Sem reconhecimento, qualquer tratado comercial ou negociação diplomática ficava em suspenso. Foi aí que entrou em cena a Inglaterra, a grande potência do século XIX. Desde a fuga da família real portuguesa em 1808, os britânicos haviam se tornado os principais aliados e credores de Portugal, e também os maiores beneficiados com a abertura dos portos brasileiros. A independência interessava a Londres, mas com condições. Em troca de apoio político, queriam ampliar ainda mais seus privilégios comerciais. As negociações foram duras. Em 1825, chegou-se a um acordo. Portugal reconheceu oficialmente a independência do Brasil, mas não sem custos. O novo império comprometeu-se a pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, valor obtido por meio de um empréstimo concedido pela própria Inglaterra. Usando índices históricos de inflação e o poder de compra, 2 milhões de libras de 1825 poderiam se traduzir em um valor moderno na faixa de 500 milhões a 1 bilhão de libras esterlinas, dependendo do critério utilizado: inflação acumulada ou poder de compra. Além disso, os tratados asseguraram aos britânicos tarifas preferenciais e vantagens comerciais, consolidando sua influência sobre a economia brasileira nas décadas seguintes. Assim, o Brasil conquistava a legitimidade internacional, mas o preço foi alto. A independência política nasceu acompanhada de dependência econômica, abrindo caminho para um século de forte presença britânica nos negócios do país. O primeiro grande impacto pós-independência foi a manutenção da unidade territorial. Enquanto a América Espanhola se fragmentava em mais de uma dezena de repúblicas, o Brasil conseguiu preservar sua integridade. Esse resultado não foi obra do acaso. Foi fruto de uma monarquia centralizada que, com todos os seus limites, ofereceu estabilidade a um território imenso e diverso. Essa unidade seria um dos legados mais duradouros da independência. Mas essa conquista conviveu com contradições profundas. A independência trouxe liberdade política em relação a Portugal, mas não alterou de imediato a realidade social. A escravidão continuou como pilar da economia, sustentando as plantações de café e açúcar, e só seria abolida mais de 60 anos depois, em 1888. Para milhões de pessoas escravizadas, a independência não significou liberdade. Do mesmo modo, a participação popular no processo foi limitada. A independência foi conduzida por elites políticas e econômicas que mantiveram o controle do poder. O povo comum, os indígenas e os negros, livres ou escravizados, raramente tiveram voz nas decisões. Isso marcou a nova nação com desigualdades que atravessariam sua história. Apesar dessas limitações, a independência lançou as bases de uma identidade nacional. Pela primeira vez, o Brasil passou a se pensar como nação autônoma, com símbolos próprios, uma monarquia independente e a perspectiva de construir um futuro sem tutela de Lisboa. Esse sentimento foi sendo alimentado ao longo do século em lutas, debates e movimentos que buscavam ampliar o significado da liberdade conquistada em 1822. O impacto e o legado da independência, portanto, foram duplos. De um lado, a fundação de um país soberano e unido. De outro, a permanência de estruturas sociais e econômicas que limitavam a liberdade para grande parte de sua população. Uma conquista histórica, mas também um ponto de partida para desafios que o Brasil enfrentaria por muitas décadas. O 7 de setembro não foi o fim de uma luta, mas o começo de uma jornada. Naquele gesto simples, nasceu um país inteiro. Hoje, cabe a nós, como povo, honrar esse legado, unidos, fortes e determinados a construir um Brasil à altura de sua grandeza. Brasil, independência é só o começo.